Deus, Tu és maravilhoso em nossas vidas. Feche seus olhos assim como você está. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, falamos das Tuas maravilhas, chamamos a Ti para vir. Ora vem, Senhor Jesus. Mas se Tu não viestes agora, não veio agora, então nos alimenta da Tua palavra, nos alimenta da Tua vontade. Faz a Tua vontade sobre nossas vidas. E a maior vontade que eu tenho consciência que Tu queres para as nossas vidas é o entendimento da Tua palavra. Porque é com o entendimento da Tua palavra que nós vamos absorver fé e nós vamos decretar, nós vamos colocar em nossos corações a Tua vontade e segui-la. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, eu te louvo, te agradeço nesse momento, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Irmãos, a gente vai ter hoje uma Santa Ceia especial, porque a Santa Ceia é especial, né? E a gente, quando traz na Santa Ceia esse momento que é uma ordenança de Cristo, nós estamos fazendo algo que tem tudo a ver com o que eu quero trazer aqui sobre a palavra de hoje. Mas eu vou pedir para que vocês abram, se vocês estão com as suas Bíblias, em Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante. Essa passagem eu queria ler mesmo do 24, do 1 em diante, mas é muito comprida, então eu vou ler do 14 em diante, mas eu quero explicar um pouquinho o que aconteceu antes desses versículos para vocês, tá bom? Para que vocês, quando lerem essa passagem que eu vou ler daqui para frente, vocês já tenham um entendimento do que está acontecendo nessa passagem, nesse momento aqui da história. Josué, ele foi escolhido por Deus para ser o resgatador de um povo, ou melhor, o conquistador de um povo, e Deus escolheu ele em primeiro lugar. Deus escolheu ele porque ele foi um dos espias que há 40 anos atrás, depois da sua missão, ou seja, antes da sua missão, 40 anos atrás, ele tomou a decisão de acreditar em Deus. Ele tomou a decisão de dizer: nós temos em nossas vistas homens gigantes, um povo forte, uma terra realmente difícil de conquistar, mas ele e Caleb, as duas únicas pessoas no meio de 12 espias que falaram: mas o nosso Deus é poderoso para nos dar a vitória. Então esse foi o principal motivo pelo qual Josué, depois de 40 anos, recebeu uma missão de Deus de conquistar aquele território que antes ele tinha visto tanta dificuldade. Primeiro ponto que eu queria passar para você: Josué teve percalços, teve dificuldades e teve muita obediência ao Senhor. E a gente precisa entender que as vitórias, elas não são fáceis. Josué sabia das dificuldades, Josué sabia das lutas, Josué sabia do povo que ele estava guiando, mas mesmo assim ele foi até o fim, obedecendo ao Senhor, de vitória em vitória, de conquista em conquista. Ele chegou até aqui nessa passagem do capítulo de Josué 24. E quando ele terminou de fazer o seu ministério, quando ele já estava velho, aqui ele devia estar com 100 anos, ele morreu com 110 anos. Ele estava com 100 anos quando ele chamou o povo, e quando ele chamou esse povo, ele começou a contar tudo que Deus tinha feito antes desse povo, que nasceu no deserto, não tinha tido experiências do livramento que ele teve, do livramento do Egito. Esse povo não tinha essa experiência. Eles nasceram no deserto, cresceram no deserto, ouvindo sobre as maravilhas desse Deus, sobre o seu pai Abraão, sobre o seu pai Isaac, Jacó. Eles
ouviram essas maravilhas, mas eles não tinham a experiência vivida. Mas Josué fez questão de trazer a eles tudo o que aconteceu. Então, do capítulo 24, 1 até o 14, Josué contou a história do povo de Israel. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje a palavra, o tema da palavra é que a nossa fé, a nossa vida cristã, não é uma vida física. A nossa vida cristã, ela não é uma vida palpável. A nossa vida cristã é uma vida abstrata. No sentido de quê? De que quando você olha para uma pessoa andando, você vai ver nessa pessoa talvez até um fluir do Espírito Santo, dependendo de como ela está com Deus. Mas essa pessoa é que vai absorver qualidades que não são visíveis, para que essa pessoa possa dizer: eu tenho uma vida cristã, para ela mesma, não para os outros. Até os frutos que Deus fala para nós observarmos, Jesus falou, esses frutos não são físicos, são frutos de comportamento, são frutos de reações mais do que ações. Elas são frutos de posicionamentos mais do que resultados. Porque você não pode dizer, aquele é o homem de Deus, olha o carro dele, olha a casa dela, olha com quem ele casou, com quem ela casou. Só pode ser um homem de Deus. E aí quando você fala isso, você está dizendo que todo mundo que tem um carro novo, que todo mundo tem uma casa própria maravilhosa, e que todo mundo que casa muito bem é um homem ou uma mulher de Deus por isso. Mas não é isso que te faz um homem ou uma mulher de Deus. Está dando para entender? O homem ou uma mulher de Deus se faz por uma base, que é a fé, e quatro posicionamentos, 4 características. E essas características, elas não são visíveis, mas tornam você uma pessoa que se percebe que você é de Deus. E como é que eu estou falando isso e por que eu estou falando isso? Porque Josué fez questão de trazer experiência daquele povo, para aquele povo. Experiência que eles não viveram. Então, a primeira pilastra de uma vida cristã é você ter a experiência do que está relatado na palavra de Deus, mesmo que você não tenha vivido ela. Então Josué poderia falar: olha, gente, vocês viram o que nós fizemos aqui com a mão de Deus sobre esses inimigos que estão destruídos, esses inimigos que foram subjugados a nós. Você viu como Deus é maravilhoso? Vocês viram como Deus opera? Não, ele veio trazer experiência anterior à daqueles homens. Sabe o que quer dizer isso? Que você não viu Jesus morrer. Quem viu Jesus morrer aqui? Quem viu Jesus com um espinho na fronte, sangrando? Ninguém. Quem viu Jesus carregando a sua cruz? Quem viu Jesus sendo esbofeteado? Quem viu Jesus fazendo milagres? Quem viu Jesus fazendo maravilhas? Você não viu, mas é necessário que a tua vida cristã tenha essa experiência relatada a você, para que você se mantenha firme nessa base. Está dando para entender, gente? Então a primeira coisa o primeiro pilar de uma vida cristã é a experiência da palavra. O segundo pilar é a experiência
da nossa vivência. Depois que você ouve a palavra, crê na palavra, entende que essa palavra é verdadeira, você precisa ter uma experiência com Deus. E essa experiência não é uma experiência cotidiana, é uma experiência que te marcou para a conversão. Eu me lembro muito bem, eu falo isso várias vezes, já devo ter falado aqui, que quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a entender razoavelmente quem era Jesus na minha vida, e eu fui na frente e aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não me lembro nem a palavra que foi pregada. Só que o pastor falou, gente, você quer aceitar Jesus? Se você está aí, é uma igreja grande, né? E eu fui lá na frente, aceitei Jesus, não aconteceu nada comigo, não chorei, não se manifestou demônio, não fez nada, não aconteceu nada. Eu saí, voltei para o local e me senti cristão. Isso foi no domingo. Numa sexta-feira ou num sábado teve uma festa de comunhão de parentes. E eu ali, já com aquele coração fervendo, mas ao mesmo tempo nenhuma experiência comigo sobrenatural. Eu acho que eu já namorava, já era casado com a Cristina, ou já era, né? E aí o que acontece? A gente estava na festa conversando ali e eu peguei uma cerveja distraído. Quando eu peguei essa cerveja, irmãos, eu botei na boca, porque eu bebia. Eu não era alcoólatra, mas eu bebia cerveja, não bebia uísque, mas bebia vinho, E eu peguei essa cerveja distraída e botei na boca. Quando eu botei na boca, ela não desceu. Ela ficou presa na minha boca. Essa é uma experiência que eu tenho no meu coração, porque na mesma hora eu cuspi ela no copo e devolvi. Isso já faz, vou arredondar, 30 anos. Há 30 anos que eu não boto uma cerveja na minha boca. Outras experiências vieram. E é essa experiência pessoal que nós temos que trazer para o terceiro padrão, para a terceira patamar. O primeiro é a experiência da palavra. O segundo é a experiência pessoal. Irmão, se você não teve uma experiência pessoal com Deus, se você não sentiu Deus fazendo alguma coisa na sua vida, pessoalmente, você precisa ter essa experiência. Você precisa buscar e falar, Senhor, eu preciso dessa experiência. Porque eu não quero viver com a experiência de Pedro. Eu não quero viver com a experiência de Paulo. Eu não quero viver com a experiência de Madalena, que foi expulso 7 demônios da vida dela. Eu não quero viver com essa experiência. Eu quero viver com a minha experiência. Eu sei que essa experiência que tu relatas na tua palavra é importante e eu preciso lê-la sempre. Mas a minha experiência contigo, se tu não foi tocado pelo Espírito Santo por algum motivo, por alguma coisa, como eu falei, simples, peça, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer isso na sua vida. E aí, toda vez você vai ter que trazer a experiência da palavra, lendo a palavra, a experiência da tua vida, sentindo de novo aquilo que você sentiu, sabendo que Deus fez algo novo na sua vida. Mas como a gente pode ter essa experiência? Com a memória. Então olha só, a experiência passada é abstrata. A experiência da Bíblia é abstrata. A experiência que eu tive hoje, eu não toco na cerveja, eu já tive ela, é passado. Então eu tenho que ter a memória de todas as coisas que vieram atrás. Um certo escritor disse, e eu acho interessante, o que você tem na tua frente é o passado. O que você tem na tua frente é o passado. No sentido de que você quer ter uma vida cristã, não perca a memória das coisas que Cristo fez no passado. Tanto na Bíblia, quanto na tua vida. Porque vai ter coisas, irmãos, que você vai olhar para frente, vai ver uma dificuldade tão grande, uma luta tão grande, vai ver algo tão difícil, e você vai ter que lembrar do que aconteceu na tua vida, para você falar, Senhor, eu sei que tu podes resolver esse problema na minha vida agora. Então, a memória faz parte de uma vida cristã. Você precisa construir na sua mente
memórias do poder de Deus na sua vida e do poder de Deus na palavra de Deus. Só que a gente precisa de uma outra coisa também que é abstrata. Por quê? Eu ainda não li a palavra, né? Mas eu vou ler e vocês vão entender. É simplesmente a expectativa. Uma vida cristã, ela precisa ter expectativas. Ela precisa ser movida por expectativas do amanhã. E quando a Bruna leu, a Bruna cantou, ora vem Senhor Jesus, essa é a maior expectativa que um homem e uma mulher de Deus tem que ter. A da vinda do Senhor Jesus para resgatar a sua igreja. Então, se você não tem expectativa nenhuma na tua vida, se você não tem busca nenhuma para receber do Senhor, essa é algo que você precisa ter. Então, a vida cristã trabalha com expectativa. Como está a tua vida? Você está levando sem nenhuma expectativa? O Senhor não se agrada disso. O Senhor se agrada que você busque, tenha expectativa de que algo Ele vai fazer amanhã. E isso é abstrato. Você não vê essa expectativa, mas você sente no seu coração que amanhã Deus fará maravilhas no meio de você. Um cristão que vem para a igreja sem expectativa, sabe o que pode acontecer no próximo culto? Não vir. Achar outra coisa para ela deixar de vir à igreja. Mas quando você traz uma expectativa no teu coração e sabe que tem um momento de oração ao Senhor, sabe que tem um momento da palavra do Senhor, você trazendo a expectativa, você vai ser honrado pelo Senhor. Você vai ser tocado pelo Senhor. Isso te faz você ter vontade de vir no próximo culto. Quando você não tem expectativa, a sua vida cristã não é plena. Feche seus olhos um instantinho. Feche seus olhos, todos feche seus olhos. Qual é a expectativa da tua vida? O que você está esperando da tua vida? O que você está buscando na tua vida? E agora eu te faço uma pergunta. Você está buscando pelas tuas próprias forças? Pelo teu próprio entendimento? Você está buscando pela tua própria razão, intelecto, capacidade? Ou você está entendendo que sem Cristo nada você pode fazer? Se você respira hoje, amanhã você pode não respirar. E se os seus projetos hoje estão vivos no seu coração, entenda que Cristo precisa estar nele, estar guiando esses projetos. Amém? Pode abrir seus olhos. Eu quero dizer isso para você. Uma vida cristã sem experiência da Bíblia, sem experiência pessoal, sem a memória das coisas que Deus fez na sua vida e sem expectativa para o amanhã, sabendo que é Deus que faz todas as coisas, não é uma vida cristã plena. Inclusive para consertar a sua vida, inclusive para resolver a sua vida, inclusive para pedir perdão, inclusive para falar: Senhor, eu preciso mudar, porque se tu vieres amanhã, eu vou contigo dessa forma, desse jeito. Eu não me batizei ainda, Senhor, mas não estou nem aí para me batizar. Se você não está nem aí para se batizar, será que o Senhor está vendo você com uma vida de expectativa? Pensa nisso. Hoje saia daqui com uma vida de expectativa. Bem? E falta uma coisa só para eu ler e vocês acompanharem. Se vocês abriram, no versículo 14 diz assim: depois que ele falou tudo o que eu falei aqui, mais ou menos, né, no que se tange ao povo de Israel, ele continuou: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no rio Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós permanece
porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Somente até aí, para a gente depois continuar. Eu achei muito interessante, você há de concordar comigo, o que Josué falou com 100 anos de idade. Ele falou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu faço uma pergunta para você. E nos anos anteriores ele não serviu ao Senhor? E nos anos que se decorreram depois daquele dia que ele confessou perante aqueles 12 espias e perante todo o povo que o Senhor era fiel para dar a vitória para esse povo, ele não serviu? Ele não tomou essa posição? Por que ele foi falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor com 100 anos? Sabe por quê, irmãos? Porque Josué entende, e eu quero que você entenda isso, que uma vida plena, cristã, precisa de ter posicionamento todos os dias. Todos os dias você precisa se posicionar em servir ao Senhor. Não é porque o Senhor te botou 30 anos no Evangelho, te botou 10 anos no Evangelho, te deu vitórias, te deu conquistas, que você vai viver uma vida sem posicionamento. O que Josué disse aqui é que quem quiser servir os deuses do passado, que significa aquilo que se fazia antes da conquista ou da conversão, ou quem quiser servir as setas malignas de idolatria que vem depois da conquista, da conversão, que sirva. Por quê? Porque ele tomou uma posição de servir ao Senhor com toda a sua casa. Ou seja, irmãos, todos os dias você tem que acordar e tomar uma posição de servir ao Senhor naquele dia, fazendo a vontade de Deus naquele dia e buscando sempre aquilo que Deus quer naquele dia, porque no outro dia você precisa tomar a mesma posição de servir ao Senhor. Não é à toa que Jesus falou: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a todo dia e siga-me. Todo dia, você que quer ter uma vida plena, precisa tomar a posição de servir a Cristo. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque isso foi colocado no momento de descanso, irmãos. O povo já tinha alcançado a vitória. O povo já estava totalmente acomodado ali na sua conquista. Irmãos, você já teve muitas conquistas na sua vida. Deus já te deu muitas vitórias. Mas não é na tua tranquilidade que você tem que deixar de tomar essa posição de servir ao Senhor todos os dias da tua vida. É isso que Josué está falando. Porque é muito fácil, e a gente vê muito, quem tem um pouquinho de experiência de igreja, vê pessoas entrando destruídas, com vícios, com brigas, com coisas malignas na sua vida, e aí ele entra na igreja buscando alguma solução, e aí vem campanhas de libertação, campanha de oração pela família, campanha de oração pela finança, e a pessoa vem se posicionando para receber essa vitória. O dia lá,
que é programado, vem com fé, buscando. Isso é um posicionamento. Mas e quando vem a vitória? E quando vem o descanso? Você já pensou que no dia do descanso você também precisa se posicionar para servir ao Senhor? Você já percebeu isso na sua vida? Porque muitas vezes a gente relaxa a nossa vida. E Josué está nos ensinando a não fazer isso. E aí, continuando, versículo 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos aos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós. Olha a primeira posição. E a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Ou seja, eles estão confessando esses pilares. O que foi? Porque a gente está perdido aqui, minha mãe achando que ia virar 24, 16. Aí você fala, filha. Eu perguntei para ele. 24, 16. Versículo 17 agora. Josué 24, 16. Agora Josué 24, 17. Diz assim: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até os amorreus, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Amém? Essa vida que eles dedicaram para o Senhor foi porque eles traziam na sua experiência a história dos seus pais, a história pessoal, os olhos deles viram, né? E eles confessaram a Deus, porque eles entendiam que esse Deus é todo-poderoso. Então, uma vida cristã precisa ter um posicionamento como final de uma consciência de que o Senhor é o Deus a ser seguido. Por quê? Porque o Senhor Jesus morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância. Se você entende essa história, se você compreende que Ele é o Salvador, que Ele morreu para conquistar a tua salvação, você precisa ter essa experiência dele na sua memória. E quando você tem isso, você passa a ter uma experiência própria. Nessa hora, ele continua no versículo 19. Olha só que coisa interessante. Então Josué disse ao povo, ou seja, primeiro olha para mim, o povo confirmou as palavras de Josué. O povo entendeu o que Josué estava falando. O povo aceitou o que Josué estava falando. Aí vem o que Josué vai falar. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Olha para mim agora. Você está vendo o que Josué falou? Josué podia ter terminado a conversa ali. Falou: beleza, volta todo mundo para sua casa, vocês são homens de Deus, vocês fazem parte de um povo de Deus, beleza. Aí Josué falou: não adianta confessar perante Deus e perante a mim. Vocês precisam entender que tem que haver santificação no meio de vós.
tem que haver uma vida santa no meio de vós. Porque tudo aquilo que Deus fez na sua vida, tudo aquilo que Deus te deu, se você cair da santificação, se você recuar da sua fé, o Senhor, infelizmente, Ele vai esperar você se reerguer de novo. Mas até você não se reerguer, o bem que Ele fez se torna mal. E aí, foi quando o Senhor fala várias vezes: não vos afasteis das vossas congregações, como há costumes de algum. Lá em Hebreus diz. Por que se afastar das vossas congregações? Eu não posso sair da minha igreja porque Deus não me permite. Não é isso que Deus está falando. Não é isso. Ele está falando que você não pode sair de uma igreja e ir para o mundo. Se você tem no coração a direção de ir para uma outra congregação, isso não é se afastar da congregação. Isso não é se afastar da palavra. Isso não é se afastar da vida espiritual. Agora, quando você sai da congregação e se afasta da igreja, não vai mais à igreja. Quando ele fala do semeador, né? A parábola do semeador. Um aceitou com alegria, né? Mas tinha espinhos no seu coração. E os espinhos sufocaram a palavra. E quais são os espinhos? São os prazeres do mundo. São aquilo que o mundo vai te oferecer depois que você aceita Jesus. E aí você precisa ter o quê? A firmeza de que vale a pena seguir o Senhor, mesmo tendo tribulações nesse mundo. E a outra é quando cai nas pedras, nos pedregais. E aí, a perseguição por causa da palavra, as dificuldades que muitas vezes as pessoas sofrem quando um traficante se converte ao Senhor, que já tem um rastro de coisas erradas, de pessoas o perseguindo, e muitas vezes eles não conseguem se afastar, porque não entendem que, mesmo com toda dificuldade, eles precisam continuar com o Senhor Jesus. Então, o que Josué está dizendo aqui é assim: a tua palavra é muito boa, mas sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem mudança de vida ninguém verá o Senhor. Eu queria estar aqui dizendo coisas diferentes disso aqui. Basta dar dízimo, ceiar, você está bem. Infelizmente não. Ou basta estar com problema financeiro, dá 50 que Deus dá 200. Não é isso. Dá 50, resolve os teus problemas, para de enganar, para de fazer as coisas erradas, e aí você vai ver Deus operar na sua vida. Não adianta estar só 50, não. Não adianta estar só seu dízimo, não. Se você tem a balança enganosa. Balança enganosa é abominação ao Senhor. Quando está lá se pesando, se você sabe que está errado o peso e continua dando o erro, o que adianta dar o dízimo? É isso que Josué está falando aqui. Conserta a tua vida. Busca a tua vida. E para você buscar uma vida de santidade, primeiro você tem que confessar que o Senhor é teu Deus e Ele guia a tua vida. Amém? E aí, então disse o povo, versículo 21. Vamos lá, acompanha todo mundo aí. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Ou seja, eles estavam cientes, mas Josué não se conteve não. Versículo 22. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Ou seja, parece até que Josué queria que eles desistissem, né?
Depois que Josué falou tudo, e eles confessaram. Depois que Josué falou que eles precisavam santificar, e eles confessaram. E Josué ainda disse: vocês sabem que vocês são testemunha contra vós mesmos, porque tudo que eu falei, vocês concordaram. Parece que Josué está falando: sai, porque tu vai entrar na furada. Mas não é não, irmão, porque com Deus não se pode brincar. E tem gente brincando de evangelho. Tem gente que está aqui na igreja, aqui que eu digo na igreja, né? E amanhã está deitando na cama, está fornicando, está roubando, está enganando. E o pior, sabe? Porque uma coisa é cair, a outra coisa é fazer com consciência. Uma coisa é, a carne é fraca, diz a palavra do Senhor. É numa hora você caiu, pecou, errou. Mas quando você faz isso sem consciência, você está perdido. Porque você está se enganando. Porque a Bíblia fala: aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Ou seja, precisa tomar posição. É isso que Josué está falando. É isso que Josué está falando. E é isso que a igreja precisa falar. Só para a gente terminar. Versículo 24. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então, persistindo com Josué. Josué está dizendo: olha. E ele então: vamos servir. Aí vamos lá. Versículo 25. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito de Siquim. Ou seja, vocês têm consciência, então o Senhor é o Senhor da vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Vocês não passam a ser perfeitos. Vocês não passam a ser super-homens, super-cristãos. Mas vocês passam a ter a experiência da Bíblia, a experiência pessoal, a memória sempre que precisar de buscar. Vocês passam a ter expectativa que o Senhor vai mover alguma coisa para vocês amanhã. E vocês se posicionam a cada dia. No meio do dia caiu, falhou. Pede perdão e busca a misericórdia do Senhor. É isso que Josué está falando. E é isso que o povo precisa entender. E muitos ouvem e dizem assim: duro é para nós ouvir esse discurso. E viram as costas. Por isso que Jesus fala: entrai no caminho estreito, porque largo, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que entram por ele. São poucos os que ouvem a palavra e não têm comichão nos ouvidos. Não incomoda os seus ouvidos. São poucos. São poucos aqueles que dizem: Senhor, a partir de hoje eu tomo uma posição de mudar a minha vida amanhã. A partir de hoje eu conserto a minha vida contigo. E a partir de hoje eu quero sentir experiências contigo. Então que hoje você entenda isso na sua vida. Porque Cristo morreu e sofreu muito. E Ele sofreu para que você tenha uma vida eterna. Ele não sofreu para que você tenha uma vida de benesses nesse mundo. Ele pode até te dar vitórias e te dar vitórias. Mas a finalidade de Cristo morrer na cruz é te levar para o céu. Essa é a finalidade de Cristo. É te levar para o céu. Agora, aquele que é nascido de novo, o vento vai, bota você ali, bota você aqui, faz o que quiser com você. Porque você para de ser alguém que vive a tua vontade para viver alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, com 100 anos de idade, Josué tomou uma posição.
Vi Deus fazer maravilhas na minha vida. Vi Deus operar na minha vida. Mas eu não vou me acomodar. Eu e minha casa serviremos o Senhor até o último suspiro da minha vida. Esse é um homem que se chama exemplo. Vamos ficar em pé, irmão Jesus, para vamos encerrar. Eu queria que você Paulo não seria muito bem aceito na igreja de hoje, né? Porque Paulo dizer: ninguém me perturba, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Outro tipo de mensagem vai trazer muito mais gente. Ninguém se preocupe, porque eu sou rico, sou abastardo, de nada tenho falta. Se você me seguir, tudo vai acontecer com você. É assim que estão pregando. As marcas de Cristo foram correadas, pedradas, perseguições na vida de Paulo. Hoje nós precisamos entender isso, que a santidade, ela é paulatina, ela é como a luz da aurora, até se tornar dia perfeito. Então você precisa ter isso na sua vida. Não se acomode. Deus tem muito para a sua vida. Bem, em nome de Jesus. E o que Ele mais tem para a sua vida é o céu. É o céu. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome, exaltado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Estamos precisando, Senhor, de uma vida cristã, ó Deus, que tenha fé como base, que tenha a experiência da palavra de Deus como pilar, que tenha a experiência pessoal da nossa vida contigo como um dos pilares, que tenha a memória, Senhor, sempre recordando aquilo que tu fizestes, tanto na palavra quanto na nossa vida, para estarmos sempre lembrando do que tu podes fazer amanhã, que tenhamos a expectativa da tua mão poderosa sobre nossas vidas e que também tenhamos todo dia o posicionamento de seguir a ti em oração, em busca, em santificação da tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, fala conosco a cada dia e que nós possamos dizer como Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tomamos posições de sermos teus servos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos dar uma salva de